Olá, esse é o Assincast, o podcast da Assincar, e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Erivelton, presidente do Cicobi Centro-Sul Mineiro. Obrigado, Erivelton, por estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Olá, Ana Paula, o prazer é meu poder estar aqui nesse espaço bacana que vocês criaram, para discutir temas tão importantes aí para a nossa cidade. E hoje vai ser um prazer poder falar um pouquinho do cooperativismo, como o cooperativismo se conecta, ao papel da associação comercial e nesse contexto todo de fortalecimento do comércio local. Vai ser um prazer a gente trocar aqui umas figurinhas. E muito propício, para a época. Super propício a gente falar sobre isso, não é verdade? Sobretudo nesse momento de Natal. É a oportunidade já, da gente, nesse momento, fortalecer o nosso comércio local. É verdade. A Assincar já preparou a cidade tão bonita, uma decoração tão bonita, a gente precisa aproveitar esse ambiente e transformar isso efetivamente em negócios, Verdade, com certeza. O Cicobi, ele tem uma atuação, Erivelton, muito forte nesse conceito de cooperação, de desenvolvimento coletivo. Então, assim, isso já traz para nós uma consciência muito grande, Quando a gente fala aí de princípios de cooperativismo, que o Cicobi é especialista nisso, A gente falando desse 7º princípio aí, cooperativista, que é o interesse, pela comunidade. Eu queria saber de você, como você enxerga essa conexão entre o princípio e o movimento de incentivar as pessoas a comprarem no comércio local. Ana Paula, a reflexão é boa e dava pra gente passar o dia aqui falando só desse 7º princípio. Mas vamos lá, uma empresa como a nossa, uma cooperativa, ela é estruturada a partir de alguns princípios, ou seja, é construída a partir de 7 princípios. Esse que você trouxe, o interesse pela comunidade, é um dos princípios mais fortes do movimento cooperativista. Diz respeito ao quê? Uma cooperativa não é uma empresa que tem o objetivo de ter lucro para ela mesma. O objetivo daquela cooperativa, quando ela está em um determinado ambiente, é promover o ambiente de negócio, é melhorar o ambiente de negócio, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, uma cooperativa, além desses interesses econômicos que uma empresa tem, esses objetivos de ter lucro, uma empresa cooperativa, ela está preocupada também com as questões sociais, com a questão cultural. No nosso caso, por exemplo, a nossa cooperativa, o propósito da nossa empresa é conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. E quando a gente traz essa questão da prosperidade, a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando em transformar a vida das pessoas, na questão social, a questão cultural, e aí a gente conecta com essa questão do ambiente de negócio. Uma comunidade, para a gente desenvolver tanto esse aspecto econômico, social e cultural, a gente precisa de ter um resultado, a gente precisa de comércio e bem na cidade, a gente precisa gerar emprego, a gente precisa gerar renda. É importante a gente desenvolver essa questão econômica. E como é que a gente faz isso? Fortalecendo o comércio local. Então, o comércio local é o motor que gera os recursos necessários para a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas, para a gente pensar nas questões culturais, sobretudo para nós que vivemos nas pequenas cidades no interior e a gente tem pouco acesso a esse tipo de serviço. E isso é uma bandeira que é pessoal sua, inclusive, Por isso que você está aqui com a gente, não só pelo Cicobi, mas pela pessoa que você é e o quanto você defende isso, Eu pessoalmente, eu fico pensando assim, a longo prazo, cada vez mais a gente precisa pensar na nossa comunidade. Os nossos filhos estão chegando e eu fico pensando, eles vão trabalhar onde? Se a gente não fortalecer o comércio local, se a gente não preparar as nossas empresas, os nossos empreendedores para investirem aqui na nossa cidade, para gerar emprego aqui na cidade, nossos filhos, nossos netos, daqui a pouco a gente vai observar essas pessoas indo estudar em Belo Horizonte, em Itaúna, em Divinópolis, em Juiz de Fora, e por lá vão arrumar o seu primeiro estágio, daqui a pouco começa a trabalhar por lá e não volta mais para a nossa cidade. Então, se a gente não tiver esse olhar para o comércio local hoje, a longo prazo, a gente começa a colocar a nossa cidade em xeque, em risco. Verdade. E aí, no caso, a gente pensando assim, nessa parceria com o Cicobi, como que essa parceria, você diria pra gente que ela contribui para o desenvolvimento dos empresários locais aqui da nossa cidade e para fortalecer esse ecossistema econômico, da cidade? Olha, você começou a falar de princípios, então eu vou trazer aqui mais um dos princípios. Eu falei que são 7, Certo. Esse foi o 7º princípio. E aí nós temos o 6º princípio. O que é o 6º princípio? É o princípio da intercooperação. O que quer dizer esse princípio? Nós temos o interesse,
por essas questões, pelos problemas que rodeiam aqui a nossa cidade e que de alguma maneira representam, né, algum obstáculo, algum entrave para o nosso empreendedor. A intercooperação pressupõe o quê? Que muitas vezes o Sicoob não vai conseguir, né, resolver essas questões sozinhos. A intercooperação pressupõe que nós teremos outros parceiros que têm interesses e objetivos comuns, que a gente pode se conectar, que a gente pode cooperar, que a gente pode trabalhar junto para promover essas melhorias, para tirar esses obstáculos, para tentar transformar esse ambiente em um ambiente melhor. E aí essa intercooperação, pensando no fortalecimento do comércio local, a gente tem vários atores aqui que podem nos ajudar, né, nessa empreitada. Mas sem dúvida nenhuma, talvez o maior, né, o ator principal ou mais estratégico nessa empreitada seja a associação comercial. É aqui que a gente tem a força, né, que está concentrada as empresas, os empreendedores, os empresários. Então vocês têm condição de mobilizar, de sensibilizar essas pessoas, né, da gente levar treinamento, da gente levar capacitação, da gente levar conhecimento, da gente preparar, né, os nossos empreendedores e os nossos empresários para efetivamente terem condição, né, de corresponder às expectativas que o consumidor local tem. É preciso que a gente expandir um pouquinho, ampliar um pouquinho o nosso campo de visão, né, e começar a entender por que as pessoas compram ainda no comércio fora de Carmópolis. Por que a gente compra em Belo Horizonte? Por que a gente compra na internet? Por que a gente compra fora? Né, é preciso entender, né, esses motivos e junto com a Sincar, junto com o Sicoob, junto com outros parceiros, Sebrae e outros tantos parceiros que a gente tem, né, que podem nos ajudar nessa causa, a gente começar a tratar cada um desses pontos. E aí colocar o nosso comércio, o nosso empresário, o nosso empreendedor em condição de atender essa expectativa. Legal. E aí a gente falando assim, né, trazendo essa ideia com a visão para o empresário, mas trazendo essa visão, por exemplo, para o consumidor. O que muda na prática quando eu escolho comprar aqui no comércio local? Olha só, muitas vezes, né, e o comércio hoje em dia, as estratégias comerciais adotadas principalmente por esses grandes players, foca muito na qualidade daquele produto, no tempo que ele vai entregar e está muito focada no preço, né, mas de uma maneira geral, a gente não prepara o nosso consumidor para entender o impacto que tem quando ele compra fora. Né? A gente não fala dessas questões. Né? Isso por quê? Porque não interessa para esses grandes players. Eles querem vender no mundo inteiro. Né? Então eu tenho um site lá na internet, tem uma loja ali, que o meu público-alvo é o Brasil inteiro. Né? E eu não estou interessado em desenvolver essa ou aquela região. Né? Essas empresas querem ter resultado. Mas quando a gente olha aqui com essa perspectiva de desenvolver, né, o que a gente precisa cada vez mais conscientizar, né, as pessoas que vivem aqui e que vão efetivamente comprar no comércio local? É preciso pensar, né, na nossa cidade, na nossa comunidade, como se fosse uma grande empresa. Sempre que a gente vende os nossos produtos lá para fora, a gente está trazendo dinheiro de lá, né, e colocando aqui dentro da nossa empresa. Então, assim, vamos pensar na nossa realidade aqui de Carmópolis de Minas. Nós temos uma vocação para gerar renda muito grande. A nossa economia é estruturada em alguns pilares que por si só gera muita renda, traz muita riqueza para a nossa cidade. Então a gente tem uma atividade rural forte. Então a gente tem produtores rurais aqui que vendem leite, derivados de leite para Minas Gerais inteiro. Esse dinheiro de lá, ele vem aqui para a nossa cidade. Nós temos uma pecuária de corte também bem expressiva, que também traz muitos recursos. Nós temos um distrito industrial, né, que também traz recursos. Nós temos os agricultores, sobretudo aqui os tomaticultores, né, que traz muito recurso para a nossa cidade. Né? Carmópolis hoje, né, nós temos casos de exportar tomate para outros países, não só para outros estados, né, mas acontece de ter até alguma exportação. Então, assim, a gente traz recurso, né, de muitas cidades, de muitos estados aqui para a nossa cidade. O setor de serviço, o transporte, nós temos aqui um volume expressivo de caminhoneiros que roda esse Brasil inteiro e que traz dinheiro aqui para a nossa cidade. Então, nós temos uma vocação de gerar renda. Então, esse olhar para quando a gente está vendendo, a gente está trazendo esse dinheiro lá de fora e a gente traz aqui para a nossa cidade. Então a gente vai pensando nessa grande empresa como uma caixa d'água que a gente está trazendo esses recursos e colocando aqui na caixa. Mas esse dinheiro começa a vazar. E ele começa a vazar como? A gente começa a perder esses recursos como?
quando a gente começa a comprar fora do nosso comércio. Então essa riqueza que a gente trouxe para cá, sempre que eu entro na internet e faço uma compra numa loja virtual, ou que se eu for em Belo Horizonte ou em São Paulo, o nosso dinheiro ele começa a sair. Né? É menos dinheiro, a gente vai ter menos dinheiro circulando na nossa cidade. Sim. E se temos menos dinheiro circulando na nossa cidade, a gente vai gerar menos emprego, a gente vai gerar menos renda, a gente vai gerar menos impostos aqui na nossa cidade, né? E é isso que vai prejudicando. Então, a consciência que a gente precisa ter é que sempre que eu compro na cidade, sempre que esse dinheiro fica aqui na cidade, ele gera mais dinheiro. Como? Imagina aqui que o dono do supermercado, da padaria, do açougue, da farmácia, quanto mais ele vende, ele vai estruturando ali a empresa dele, né, o comércio dele, daqui a pouco ele tem mais um funcionário, mas mais do que isso. Daqui a pouco o comércio dele está estruturado e ele pode, eu vou comprar um lote ali, vou construir um galpão para alugar ou para fazer uma outra atividade. Verdade. Então é mais uma obra que tem na nossa cidade, é mais material de construção, mais pedreiro, mais eletricista, mais pintores, mais arquitetos, mais engenheiro trabalhando. Isso. Se é um novo negócio, mais produto gente trabalhando naquele comprado, negócio, né? Mais produto sendo produzido, né? Então é toda uma cadeia. Quando a gente alimenta o nosso comércio com os nossos recursos, Sim. a gente está alimentando toda uma cadeia produtiva que gera emprego e renda. Legal. Ao passo de quando a gente faz essa compra lá fora, essa cadeia é movimentada lá fora. Legal. Lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, Sim. lá nos grandes centros, lá onde está essa empresa. Às vezes até quando é produto de exportação, vamos dizer assim, né, importado ou de importação, a gente está movimentando fora, né? A gente não é aqui, exatamente. Né? Então é preciso cada vez mais a gente ter essa consciência. Né? Nesse momento, e é relevante a gente trazer essa questão, né, e foi motivo, está sendo, né, motivo de discussão no mundo inteiro. Verdade. O tarifaço do Trump. Exato. Né? Então a gente vê aí o governo americano, né, porta-voz lá, o presidente Trump, ele vem fazendo, né, criou esse tarifaço e tarifando vários países. O que o Trump está fazendo com isso? Qual que é o objetivo do Trump? Né? Para maior economia do mundo, os Estados Unidos ainda é, né, a principal economia, principal mercado, né, ainda mundial. E o que ele está fazendo com o Trump? Protegendo o comércio local. É uma estratégia de proteção do comércio local. Ele quer valorizar o seu empresário, o seu empreendedor. Olha o quanto atual isso, né? Ele quer que as empresas produzam lá dentro do território americano. Gera emprego, gera renda, gera divisas para o território americano. Né? E às vezes a gente não percebe isso, né? A gente acha que é uma briga só política, mas não. O interesse é gerar renda, é gerar riqueza, é gerar divisas, é gerar desenvolvimento. Né? E a gente precisa ter, né, ter essa consciência, e principalmente o nosso consumidor, porque quem efetivamente tem o poder de decidir onde é que vai ficar o dinheiro é cada um de nós, em cada vez que a gente usa o nosso cartão de crédito, em cada vez que a gente decide comprar, cada clique que eu vou comprar aqui ou ali, ou eu vou comprar no nosso comércio local, né, a gente precisa ter, né, o entendimento da dimensão do impacto que essa escolha pode ter para o nosso comércio. Nossa, que relevante isso, muito forte, viu, Erivelton? E a gente já caminhando para o final, eu queria que você colocasse, a gente está aqui diante de duas instituições extremamente relevantes para Carmópolis de Minas, que é a Sincar e o Cicobi, né? Eu queria que você falasse, né, para os nossos associados a importância de estar ligado a essas duas instituições tão fortes dentro de Carmópolis de Minas. Olha, nós temos várias pesquisas aí, né? Tanto assim, a OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, ela faz vários estudos mostrando a importância e da relevância da presença de uma cooperativa de crédito no território, né? O próprio Sebrae tem essa estatística também. E o Sebrae traz outras estatísticas da importância da gente ter esse tecido empresarial bem consolidado nas pequenas cidades. Sim. Né, sobretudo nos pequenos municípios, né? Isso é uma realidade também para os grandes, mas Sim. principalmente nos pequenos municípios. E o papel da associação comercial, no nosso caso aqui da Sincar, né, para consolidar esse tecido empresarial, para criar essa conexão entre as empresas, né, para desenvolver as pessoas que estão aqui, junto com o Cicobi, que tem esse interesse também em apoiar essas ações, né? Então, esses dois parceiros podem fazer muito, né, muito para o comércio local, podem fazer muito para o empreendedor local, para o nosso comerciante local. Eu costumo brincar, né, se a gente fosse para uma savana, numa selva, né, e tem lá um leão, ou se tem lá um grande predador e ele está olhando ali uma manada que interessa para ele, enquanto a manada está ali junto, enquanto está todo mundo reunido ali, dificilmente ele vai atacar. Mas se alguém se desgarra ali daquela manada, Verdade. e se ele fica sozinho, ele passa a ser uma presa fácil. E é preciso que a gente tenha esse pensamento também enquanto empreendedor, enquanto empresário, enquanto comerciante, que está gerando emprego e renda na nossa cidade. Nós precisamos cada vez mais
trabalhar mais juntos, nós precisamos de nos aproximar, né, de trocar mais figurinhas, de conversar mais. E não de ficar cada um tentando resolver as coisas sozinho. Sim. Né, a gente ainda costuma olhar para o nosso vizinho aqui do lado como um concorrente. Como alguém que está aqui, né, como obstáculo, eu preciso vencer o meu concorrente que está aqui do lado. Mas é preciso olhar para esse nosso concorrente que está aqui do lado como parceiro. Ele vai nos ajudar também a melhorar esse tecido empresarial, ele vai contribuir junto comigo e com os demais empresários e atores que vivem aqui na nossa região para melhorar o ambiente de negócio da nossa cidade. Né, vamos ver aqui essa última ação que a Sincar fez aqui, decorando a cidade. Como ficou bonita a nossa cidade. Sim. Como ficou bonita. Né? Quero destacar aqui, dar os parabéns para a Sônia, para toda a equipe envolvida aí nesse processo. Eu sei que não é um trabalho fácil. Verdade. Né, que exige um investimento alto, parceria, né? Uma parceria grande e tudo, né? Não é possível fazer sozinho. Verdade. Se fosse para um empresário fazer, a gente conseguia fazer? Não. Se fosse para um comerciante isoladamente fazer? Mas se a gente se une, uma mensalidade que representa um pouquinho, mas a gente está fazendo para todo mundo, né? A gente transforma o ambiente. Quantas pessoas a gente tem visitando a praça, que se você está com a loja aberta, ele vai passar, experimenta um tênis, experimenta uma blusa, lembra do presente que ele precisa comprar, né? E ele começa a girar. Então essas grandes coisas só são possíveis, né, se a gente estiver junto. Né, quando a gente olha para o nosso comércio local, né, e não só na nossa região, é uma realidade hoje que é presente no Brasil. Né, a gente vem falar aqui de desenvolver o nosso comércio. Esse desenvolvimento, ele só é possível através do investimento e do desenvolvimento de pessoas. Né, a gente está vivendo uma escassez muito grande de mão de obra. A gente precisa de treinar, de investir, desenvolver, de preparar as pessoas, né, para oferecerem uma boa experiência para os nossos clientes, para que o nosso cliente escolha comprar em Carmópolis de Minas. Verdade. Investimento em pessoas é caro, Ana Paula. É verdade. Desenvolver eu que o diga, sou uma pessoa de RH, eu sei disso. Então é difícil da gente fazer isso sozinho. Mas se a gente estiver junto. É verdade. E se a gente tiver associação comercial, cooperativa, Sebrae, prefeitura, né? Se a gente pensar junto, nós estamos produzindo mais gente, mais pessoas capacitadas, que certamente vão contribuir muito para melhorar esse ambiente, para melhorar a eficiência das nossas empresas. Nós precisamos ser mais competitivos, nós precisamos profissionalizar as nossas empresas, né? Nós precisamos cada vez mais caminhar nessa direção, porque senão a gente não vai ter, né, infelizmente, né, a gente não vai ter condição de competir, né, com esses players que vêm com preços extremamente competitivos, né, que são empresas que se estruturaram e que se prepararam para isso. Então a gente precisa... Para uma venda mais massiva, né? A gente precisa, né, preparar o nosso time, preparar as nossas lideranças para isso. Né, e preparar as nossas lideranças para isso, eu acho que o caminho mais curto e que pode trazer resultados, né, resultados relevantes, é a aproximação da associação comercial, é a aproximação do Sicob, é a gente sentar na mesma mesa e a gente começa a perceber que nós não estamos sozinhos, os problemas são os mesmos. É verdade. E que se a gente estiver sentado na mesma mesa para discutir essas questões, nós juntos, com um esforço muito menor, a gente consegue um engajamento e uma sinergia capaz de resolver esses problemas e de transformar o nosso comércio em um comércio mais profissional, né, mais competitivo, né, e efetivamente gerando mais renda, mais emprego para a nossa cidade. Verdade, Erivelto, que conversa boa. Eu falo que assim, cooperativismo e associativismo é um assunto muito nobre, né? Se as pessoas tivessem a consciência, entendessem o poder da cooperação, né? O poder do associativismo, realmente as coisas seriam muito diferentes do que são, né? Eu só tenho a te agradecer muito por essa doação, né, por esse tempo. Eu sei que sua agenda é apertadíssima, mas você conseguiu achar uma brecha aí para estar aqui com a gente, porque tudo que você trouxe pra gente é de extrema relevância e nós da Sincar, né, no Asincast, temos muito a te agradecer por esse momento aqui com você. Muito obrigado, viu, Erivelto? Ana Paula, eu é que agradeço aqui a oportunidade, fica à disposição. Eu acho que, né, achar tempo para essas coisas é a nossa obrigação, né, é papel de cada um de nós que vive aqui na nossa cidade, né, papel de cada um de nós contribuir para esse ambiente, né, para melhorar o ambiente de negócio, contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento do nosso comércio. É assim que a gente vai gerar emprego, é assim que a gente vai gerar renda, é assim que a gente vai desenvolver as pessoas, é assim que a gente vai promover justiça financeira e a prosperidade. E lembra, quando eu estou falando de prosperidade, não estou trazendo só a questão econômica, né? Porque uma cidade que a gente consegue gerar mais emprego, gerar mais renda, eu tenho um ticket médio de salário, né, um salário médio, uma renda per capita média melhor. Isso traz condições sociais
sociais, né, indicadores, né, sociais melhores. A gente consegue pensar em desenvolvimento cultural, né, para as nossas cidades. E é preciso cada vez mais pensar nisso. Né? Nós precisamos de cuidar da nossa cidade. Infelizmente, né, a gente ainda fica esperando muito, né, do governo, do presidente da República, daquele deputado, daquele senador, do governo do estado. Mais fácil achar culpado, né? Mas o grande responsável, né, pelo desenvolvimento local, mais uma vez eu destaco, é você que está ali na hora de usar o seu cartão de crédito, na hora de abrir a sua carteira para fazer aquela compra, de dar aquele clique para escolher aonde é que você vai comprar. Né? Você é quem starta esse motor de desenvolvimento. É você que dá partida, né, nesse motor de desenvolvimento local. Então nós precisamos pensar cada vez mais, viu, Ana Paula, em ações, né, para sensibilizar cada vez mais as pessoas que têm esse poder de compra, que efetivamente estão no mercado fazendo as compras, da importância e da relevância de comprar na nossa cidade, de fortalecer o nosso comércio. Muito obrigada, Erivelton. Muito obrigado mesmo. Nós só temos a te agradecer por esse momento. Eu que agradeço e me despeço, né? A todos vocês que aí tiveram a oportunidade de acompanhar, fica aqui à disposição. Quero desejar aí um feliz e santo Natal a cada um de vocês, né? Que tenhamos aí um Natal abençoado, né? Que o nosso comércio possa fazer muitos bons negócios, né? Gerar muito emprego e muita renda aqui no final do ano. Verdade. E que tenhamos todos nós um ano novo, né? Repleto aí de alegrias, de vitórias, de muita saúde, de muito sucesso, de muita parceria e que cada vez mais a gente continue, né, na direção de fortalecer aí os nossos empreendedores e empresários. Muito obrigado, Ana Paula. Muito obrigado, querido. E esse foi mais um papo de empreendedorismo, né? Se você curte esse tipo de assunto, se você acompanha, né, notícias mais relevantes, continua aqui com a gente. Esse é o Assincast, o podcast da Assincar.